Oi, Olá. eu sou a Vitória. Eu sou a Lívia. E bem-vindos ao Catálogo Animado. E obrigada, Netflix. Já começo falando isso. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, que ajuda muito a gente. Também já deixa aqui um comentário, bora conversar sobre essa animação. Bom, gente, sem mais delongas, eu acho que aqui vocês já vão saber que este é um vídeo falando bem da animação K-pop Demon Hunters, que saiu na Netflix, ou As Guerreiras do K-pop. Fica aí a critério de vocês. E assim, sem mais delongas, quem produziu foi a Sony. Então, se vocês já amam, assim, Homem-Aranha Verso, entendeu? A família dos Mitchells e a revolta das máquinas, vocês vão entender que tem o dedo deles mesmo, que é claramente muito claro. Claramente é muito claro. E a gente tem como diretores a Meg Kang, eu acho que é assim que fala, e o Chris Appanhan. Eu acho que é assim que fala. Appanhan? Então, tá aparecendo aqui, beleza? E assim, os dois estão começando nessa parte de dirigir, mas eles já trabalham há muito tempo lá na Sony, então na parte da arte. Então, pra quem tá começando, começaram com os dois pés na porta, só digo isso. E qual que é a sinopse sobre o que é tudo isso? A gente vai acompanhar aí um grupo de K-pop, um grupo feminino, né, chamado Huntrix. E elas não são só um grupo de K-pop, na verdade elas são caçadores de demônios. Assim, nos bastidores, ali no escondido, elas cantam pra caçar os demônios, basicamente. E elas vivem pra proteger os fãs e toda a Terra, né, dos poderes, das ameaças sobrenaturais. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer uma boy band, entendeu? Acabando com o reinado delas nos charts, que vai acabar com os wins delas, entendeu? E aí vai ter como rivais. E aí, eles também são demônios, então tem muita coisa acontecendo. Incrível. A premissa é incrível. Vamos destruir as caçadoras pra sempre. Tá na hora de uma nova estratégia. É você quem vejo, sempre que eu bebo. E aqui, vamos começar falando de tudo que a gente gostou? Que eu acho que é bem difícil a gente achar uma coisa que a gente não gostou. A princípio, né, galera? Quem me conhece, quem já acompanha o canal, se você caiu aqui de paraquedas, bom, fiquem sabendo, eu gosto muito de K-pop, então ganhei muito, cara. Foi feito pra você. Eu ganhei a Netflix, assim, aquela vitória lá, entendeu? Do Brasil. Já sei. É porque a gente fala muito bem da Netflix. É verdade. Tá sempre falando deles. É verdade, a Netflix nos ouviu e falou, vamos dar um presente, cara. Então, eu estou muito feliz. E assim, o filme, ele entrega looks. Entendeu? Entrega muitos looks, inclusive, performances. O de Golden. Perfeito. Se bem que o look delas pra ir lá quando os carinha tava na TV. É verdade. Amei. Muito bom. Quem usa esse tipo de roupa pra lutar, né? Então. The Letter. Nossa, cara, deve ser mó ruim pra correr com aquelas calças de couro. Grudando. Nossa, horrível. Incrível, looks perfeitos, entendeu? Cabelos, temos cabelos. E aí, a gente também tem a parte da música, né? Que se a gente tá falando de K-pop e Demon Hunters, a gente vai ter a parte do K-pop, claramente. E assim, incrível, maravilhoso. E aí, como se não bastasse, né? A gente tem na trilha sonora o Twice. Então, pra quem não conhece Twice, tá aí há mais de 10 anos, sendo um dos grupos femininos de K-pop mais famosos e bem-sucedidos da história, entendeu? Então, incrível, maravilhoso. E aí, a gente tem o quê? A voz das meninas do Twice nas músicas do Huntrix, quem canta? Twice. Então, gente, incrível. Eu fiquei muito emocionada com as músicas, é muito bom, dá uma vibe. Eu tava tipo assim, começou o filme, e aí a primeira música que aparece, e aí elas serviram MV, entendeu? Tô fazendo clipe no começo do filme. Incrível! Ai, perfeito. E aí é claro que tem as lutas, né? Porque elas também são isso. E são lutas muito boas. Eu amo que cada uma tem um estilo de arma, assim. Ai, muito as Três Mosqueteiras, entendeu? Muito! E é muito bom. As lutas são muito boas e também eu gostei do fato de que os demônios, eles têm
é uma estética mais... Eu sei que eu já vi aquele em algum lugar. Eu acho que é no Caçadores de Trolls. Tem uns trolls mais ou menos naquele os formatos, né? As cores, assim. Eu gostei bastante. E eu amei que eles meio que explodem como se fossem brilhinhos quando eles são devolvidos Roxo. lá pro... Roxo. E aí, quando elas precisam lutar no palco, todo mundo fica, nossa, que legal aquele efeito que vocês usaram. Nossa, cara, você fez ele subir aqui do meu lado. Uau, aquela pessoa vestida de demônio. Incrível. Muito bom. E é claro, né, que também serviram dorama. Serviram. Serviram muito. E assim, a melhor parte é que eles também colocaram a trilha de dorama perfeita, porque, tipo assim, a mais famosa acontecendo, e aí você fica, ai meu Deus, dorama. Dorama. Gente, a Netflix me ama mesmo. Eu acho que é por isso que eu achei que é um filme que pega muito no seu sentimento, ele consegue te controlar muito bem pra você sentir o que ele quer que você sente. Parece que você faz parte do filme. E pra mim o K-pop nem foi um ponto alto, assim, não que não tenha sido muito bom, mas pra mim o ponto alto foi esse controle do seu sentimento que o filme tem. O tanto que ele controlou, as músicas são muito boas, elas são um adendo, assim, perfeito, mas eu acho que eles conseguiram controlar isso pra não ficar aquela coisa, tipo, vai ser só pra quem gosta de K-pop. Não é só pra quem gosta, tipo, eu acho que serve pra todo mundo, todos funciona os muito bem. E eu gosto como ele é jovem, né? Ele é um filme muito jovem, porque ele conversa muito com o que é agora. Sim. Entendeu? A internet, as visualizações, aí é o mundinho do K-pop. E aí tudo que eu vejo quando eu tô acompanhando um comeback de algum grupo, eu tô vendo no comeback de Huntrix, entendeu? E elas competindo com os meninos. Enfim, incrível. E aí, né, a gente tem também a parte da amizade, que envolve muito dos sentimentos também, porque é muito legal ver como a construção, né, do relacionamento das três amigas é feito e o quanto as coisas abalam, e é incrível ver como a sua fragilidade pode ser importante você colocar pra fora, sabe? Porque às vezes quando a gente tenta esconder que a gente não tem ainda, pior, deteriora você por dentro ainda mais. E isso é incrível. Eu acho que é uma ponta assim que me pegou. Eu tava assistindo toda chorosa quando chegou nessa parte. Eu tava assim, meu Deus, incrível. Ai, muito bom. E eu gosto muito que, além das três serem muito diferentes, as três, elas têm alguma coisa que nem todo mundo tem mesmo. Tipo, aquele meio ponto negativo dentro dela, que ela tem aquela dificuldade. E isso afeta em algum momento, de alguma forma, e elas têm que aprender a lidar. E, cara, é lindo. Muito bom. Eu acho que coisas ruins não temos. Então vamos falar um pouquinho mais do negócio da parte de caçadores, né? Porque focamos no K-pop, porque eu perdi o foco. E aí... Enfim, a gente tem a lore, né, que é criada sobre por que tem esses demônios e por que as pessoas, as meninas, né, que são as cantoras, que precisam lutar. Então a gente entende tudo sobre isso, tudo como foi criado e por que acontece, desde quando acontece. É muito legal a gente ver e ver como que a música, assim, ela é importante pra ajudar as pessoas. E eu acho que não dá pra pensar só na parte dos demônios, entendeu? É muito na vida mesmo, porque eu todos os dias eu escuto música, porque me faz mais alegre, sabe? E às vezes no dia que eu tô péssima, eu coloco a minha música e às vezes é aquele meme, né? Quando eu tô na ponta de explodir, eu tô lá só tocando a minha música. E é bem isso. Então é muito legal ver como que eles criam e também como é legal, como eles mostram que os fãs, né, eles gostam tanto do artista e como isso ajuda eles e como é uma comunidade unida, sabe? Embora tenha muita briga por aí, entendeu? Mas enfim. Eu gostei também que eles mostraram bem, tipo, os grupinhos de quem é fã de cada pessoa do grupo. A personalidade. É muito bom. Incrível. E pra mim, a cereja do bolo foi que é uma comédia muito boa, não é forçada, é muito natural. E você tá rindo, assim, sempre, assim, em algum momento do grupo. É muito escrachado, do sabe? filme. Caricato, às vezes, algumas coisas que acontecem e deixa tudo tão mais muito incrível, bom. porque desmistifica, né, um pouco os artistas. Tipo, eles podem ser bobões que nem a gente. Tem uma delas que, tipo, ela é bem mais bobona e, tipo, gente como a gente. E aí ela tá toda apaixonada por um cara que é um demônio, só que, tipo, ele é um demônio, então eu não posso estar apaixonada, mas ai, ele é o amor da minha vida. Olha como ele é lindo. Ele tem um tanquinho. Ele tava que nem elas, com os milhinhos de pipoca, assim. Mano, muito bom. Incrível. Muito bom. Então, gente, se vocês querem saber nossas opiniões, acho que a gente já disse muito bem aqui. A gente gostou bastante do filme e, com certeza,
tô travando aqui em um dos melhores filmes de 2025, entendeu? Gente, por que não lançaram isso no cinema? Seria legal. Meu Deus, entendeu? Enfim, e agora a gente vai pra parte com os spoilers do vídeo. Então, se vocês não assistiram ainda, não querem pegar, pausa, vai assistir, depois você volta aqui pra continuar dando play pra nós, tá? Obrigada, ajuda o criador de conteúdo pequeno. E se você já assistiu, quer saber dos spoilers, então bora! Bom, gente, a parte com spoilers é mais pra mim teorizar umas coisas. Por quê? Porque a gente tem um negócio dorama que aconteceu entre o Jin-woo e a Rumi. E a gente tava crente que eles iam acabar lindos, felizes para sempre juntos, entendeu? E aí o que acontece? Ele se sacrificou por alguém pela primeira vez na vida, e depois de... Olha que simbólico, entendeu? Ele se sacrificou pelo povo, por ela, por todos. Lindo, maravilhoso. E aí, né, morreu. O meu ponto é, isso abre muitas portas pra ter continuação. Porque pra onde que ele foi? Pra dentro dela? Não, para com isso. A gente quer saber por quê. Tem os outros demônios que estão lá no inferno também. E eles estão lá sofrendo também. Entendeu? E aí acabou o filme, tipo, ninguém vai ajudar eles, porque o objetivo dele era querer dar um jeito de ajudar. Será que existe uma forma delas, tipo, encontrar uma redenção, eles fazerem tal coisa e aí eles morrem e são libertados? Eu acho, hein? Então eu acho que num próximo filme podia focar nisso, entendeu? E a gente vê ele assim, alguma coisa, entendeu? O ator que faz ele também, ele é muito belo, tal qual. E ele também é idol. E aí, enfim, abre portas e abre portas pra mais franquias, tá, galera? Porque eu queria ver como que foi nos tempos antigos. Esse negócio dela ser na primeira geração lá de K-pop, entendeu? E ver como foi. E, aliás, eu quero ver a história da mãe da Rumi. Sim, como que isso aconteceu? Entendeu? Se ela pode se apaixonar por um demônio, todos nós podemos, aquela. Como assim? Ela era uma caçadora e ela teve um filho com um demônio. Eu preciso disso na minha vida, entendeu? Então, se vocês julgarem a gente por achar o carinha lá bonito, tá errado. Porque olha lá, a mãe da Rumi, entendeu? Ela teve um filho com o cara. Se até elas estavam achando os caras bonitos, quem sou eu? Quem somos nós, entendeu, galera? Enfim, era essa a minha teoria. E eu queria dar um highlight aqui pro gato /tigre, porque ele é o melhor personagem do mundo. Eu gosto também do bichinho lá, o pombinho. Ele passando no final com o chapéuzinho. E o cara falando que ele fez o chapéu pro tigre, mas o corpo que usava. Mas enfim, ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho, tentando deixar as coisas em pé. E, nossa, mano, eu morri de rir na hora que ela tá sozinha no quarto com ele, aí a outra bate na porta, aí ela fala, se esconde! Aí tá bom, só que aí ela derruba a lata de lixo, ele... Então, eu preciso levantar essa lata. Eu tenho um problema. Eu não posso ver uma lata derrubada e não levantar ela. Incrível, gente. Muito bom. Enfim. Bom, e é isso do nosso vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se você é novo aqui no canal, dá uma chance pra gente. Se inscreve, vê o que mais a gente tem aí pra falar. Entendeu? Eu aposto que vai ter alguma coisa que vocês vão gostar. Também aqui na descrição a gente tem os nossos links do Apoia-se, da Amazon e da Magazine Luiza, também das nossas redes sociais, que os arrobas estão aparecendo aqui embaixo. E até o próximo vídeo.